Graças a Deus, eu e você temos para onde ir. Nós podemos estar sempre na presença do Senhor. É para esse lugar que a gente vai. Sob qualquer circunstância, seja qual for o acontecimento que nos rondar, nós estamos sempre nesse caminho rumo à presença. É para esse lugar que a gente vai. Não há outro lugar melhor. Quero mandar aí um beijão para o Tiago, mandar um beijão para a Isabor, né? Para Sueli de Souza, que está conosco também. Dar um beijão para o pessoal que estiver lá na sala de vídeo da Daniele. E aproveitar aqui para mandar também um beijão para Jane Lima, dizer que hoje eu me inspirei num versículo que esses dias ela me enviou. Todos os dias ela manda um versículo pelo WhatsApp, e hoje trouxe uma alegria muito grande quando eu li e vi que Deus queria falar conosco nessa noite através desse versículo. E mandar um beijão também para Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa. Deus abençoe muito. Bom, vamos orar, aproveitar esse tempo aí que a gente está junto para a gente orar. Pai, nos ajuda mais uma vez a compreender alguma coisa que ainda não compreendemos. Um passo que ainda não foi dado, espiritualmente falando, possa ser dado a partir do que vamos ouvir, do que vamos receber. Que desça sobre nós uma porção que ilumine o nosso caminhar, de maneira que possamos nos desviar daquilo que pode nos fazer tropeçar, assim como colocarmos nos nossos pés, segundo a direção que a Tua palavra trouxer para a nossa vida. Que seja um tempo de fortalecimento, de renovo, de cura. Manifesta o Teu poder trazendo cura. Ó Deus, abençoa a vida lá da Beatriz e do Teixeira. A Beatriz está internada, grávida. Parece que não é nada muito grave, mas é sempre algo que traz preocupação para o coração. O Senhor abençoe toda a família do Teixeira. O Senhor manifeste o Seu poder também de cura sobre a vida dela, abençoando também a vida da criança que virá, essa gravidez, Pai, que o Senhor abençoe. Quero também pedir a Tua bênção sobre a vida do Márcio, que hoje está completando mais um ano de vida, está sempre conosco por aqui e é um grande amigo, um irmão em Cristo. Pai, eu te peço também que o Senhor traga ânimo ao nosso coração. É tão difícil passar pelo que estamos passando, Pai, a distância dói tanto por vezes, mas que o Senhor dê a Tua unção, derrame a Tua unção sobre a nossa vida, nos fortalecendo, nos fazendo perseverar no caminho, que possamos estar dentre aqueles que vão perseverar até o fim, e a Tua palavra diz que esses serão salvos. Ó Deus, passe do sangue do Senhor Jesus sobre nossa vida, trazendo renovo para nós. Que possamos caminhar um pouco mais, nos aprofundando naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, parece que alguém chegou aqui, deixa-me ver. Vânia, muito bom, agora a gente já pode começar a palavra. Vânia já chegou. Bruno também, mandar um abração. E o pessoal que for chegando aí, sinta-se muito abraçado. Bom, eu tenho um texto hoje para ler com você, que está no livro de Atos, no capítulo 12, verso 7. Eu vou ler para você o que está escrito em Atos 12, 7. Diz assim: Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro
na ilharga, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Graças a Deus por essa palavra, que a gente possa ser edificado nessa noite, mais uma vez, pela palavra do Senhor. Quando a gente lê Atos, a gente não está apenas ali descrevendo os atos dos apóstolos, mas há algo no nosso entendimento que precisa nos levar a ir além dos apóstolos. Nós precisamos compreender que os atos registrados no livro de Atos são atos do Espírito Santo. Isso é uma boa notícia porque não restringo, não posso fechar a ação, a atuação do Espírito Santo apenas sobre os apóstolos, apenas sobre o relato bíblico que a gente tem conhecimento, mas a gente pode abrir e estender essa atitude do Espírito, as ações, os atos do Espírito também às nossas vidas. Nós estamos aqui nessa noite, nessa transmissão, porque cremos que o Espírito Santo continua atuando e como nós precisamos desses atos. Então, sempre que você abrir a Bíblia e ler uma porção das Escrituras, naquilo que está registrado com o texto de Atos dos Apóstolos, pense sempre nisso. Aquilo que Deus faz e que a gente vê que foi feito segundo o que lemos na Bíblia, Deus ele deseja fazer na nossa vida também. Se houver essa expectativa no nosso coração, a palavra vai deixar de ser apenas um livro de um tempo, de um contexto, e vai passar a ser uma palavra viva que vai fazer alguma coisa no nosso coração. Eu quero que essa palavra faça alguma coisa no seu coração. Eu preciso que essa palavra entre em mim e mova algo na minha vida. Essa é a sua expectativa também? Eu sempre reforço algo aqui. Não estou trazendo um conhecimento. Você pode adquirir conhecimento de muitas outras maneiras. Mas esse é o momento em que a gente procura ouvir o Espírito Santo. Porque talvez até já conhecemos o texto. Mas eu creio que Deus é capaz de avivar o texto e torná-lo parte da nossa vida. A gente agrega algo como quem se alimenta de alguma coisa que faz bem e aquele alimento traz uma vitamina para o corpo. É isso que a gente precisa. Ficar por aí fraco, chorando pelos cantos, se culpando ou se fazendo de vítima, murmurando, reclamando, questionando, conjecturando coisas, cogitando situações. Não, na verdade o que a gente precisa é dessa aplicação, do Espírito Santo se aplicar à nossa vida. E aqui eu estou pegando um texto, nós estamos pensando da palavra, um texto que tem tudo a ver com aquilo que eu e você precisamos. Veja, Pedro estava preso. Eu já tive a oportunidade de pregar dentro da prisão. Mas eu não estou falando dessa prisão, eu não estou falando de uma penitenciária como eu e você conhecemos. Eu estou falando da prisão da alma. Eu estou falando que você podemos estar presos a situações emocionais. Às vezes a gente está angustiado por causa de um determinado assunto. Às vezes estamos preocupados com alguma coisa e isso nos rouba o sono, nos tira a paz, nos faz nos sentirmos inseguros frente às situações da vida. Então, quando eu leio que tem alguém preso, eu estou rapidamente fazendo uma ponte com aquilo que possa estar me prendendo. Então, essa é a questão. Esse é o propósito nessa noite. A gente primeiro avaliar, identificarmos se estamos presos a algum sentimento que não seja bom. Pedro estava tremendamente
preso. O verso 6, que é o verso anterior ao verso que eu li, diz assim: E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. A Bíblia relata com uma riqueza de detalhes para que você possa ver o quanto Pedro estava preso e o quanto seria difícil. A Bíblia muitas vezes ela mostra com muita intensidade determinadas circunstâncias para que você e eu tenhamos muita fé. Talvez você não esteja tão preso quanto Pedro estava. Mas se Pedro estava mais preso do que nós e foi liberto, eu e você também podemos ser libertos. Então a questão é, eu preciso identificar se eu estou preso a algum sentimento que é ruim. Ninguém fica feliz de estar numa cadeia, ninguém fica feliz de estar preso, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Nós fomos feitos para adorarmos ao Senhor com liberdade. E muitas vezes nos vemos cerceados dessa liberdade, não por causa de uma perseguição, talvez política, como existem em alguns países do mundo, não é? O que a gente chama de igreja perseguida, mas eu estou falando de uma perseguição que acontece porque nosso coração, por vezes, está lotado de angústias ou de sentimentos que nos impedem de desfrutar dessa liberdade. Como é bom a gente escutar um louvor, receber uma oração, ouvir uma palavra, sentir a presença de Deus, contemplar a natureza. Tudo isso é muito bom, mas por vezes nós estamos acometidos de sentimentos que sufocam essa possibilidade, essas experiências que são tão boas para nós. E aqui nós precisamos enfrentar. Você não está aqui para passar o tempo, você não está aqui porque não tem outra coisa para fazer, você não está aqui para evitar falar sobre os seus problemas. A gente está aqui justamente para isso, para enfrentarmos os nossos problemas, olhá-los de frente e buscarmos através da ação, dos atos do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus para que, incidindo sobre nossa vida, sobre nossos problemas, nos traga a liberdade que tanto precisamos, que tanto almejamos. Qual é a sua necessidade de liberdade? O quanto você e eu podemos estar presos? E aí é a hora da sinceridade. Você não está respondendo isso para mim, você não está postando isso na sua rede social, você não está dando uma satisfação aqui para a sociedade. É você e o Senhor. O propósito aqui é que você viva uma experiência entre você e o Senhor. Nós fazemos muitas coisas, nós falamos muitas coisas porque situações da vida requerem de nós uma satisfação, uma posição, mas quando se trata de vida espiritual, a gente não falseia isso, não maqueia isso de nenhuma maneira, senão apresentando com sinceridade o nosso coração diante do altar do Senhor. Eu creio que quando o coração do homem se abre para Deus, é como se ele estivesse indo ao altar do Senhor e ali apresentando a sua vida, se desnudando diante do Senhor. E você pode até perguntar, mas Deus não sabe aquilo que eu passo? Deus não sabe aquilo que eu estou atravessando? Obviamente que Ele sabe, é óbvio que Ele tem o conhecimento, mas o que Ele não sabe, a menos que você disponibilize, é saber se Ele pode entrar. Quando você decide, voluntariamente, espontaneamente, que quer disponibilizar o seu coração para que o Espírito Santo o atravesse e manifeste seu poder, aí sim, as portas se abrem para que isso aconteça, porque o Espírito Santo jamais vai agir impondo a sua força. Poderia fazer, mas não faz, não age assim. A gente crê num Deus de amor que age quando há esse espírito voluntário, espontâneo, que se abre para receber mais do Senhor. E como é que isso acontece? Vamos tentar ler esse texto e dissecar
a maneira, com detalhes, como é que a coisa acontece. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Nós precisamos da presença do Senhor, porque essa presença traz luz. Você e eu não podemos ficar sem luz. Há muita gente no escuro. No escuro, a gente tateia sem conseguir definir muito bem aonde estão as coisas. Porém, quando a luz resplandece, a gente já pode enxergar. Tanto enxergamos aonde estamos presos, o quanto estamos presos, quanto também podemos enxergar, contemplar a presença do Senhor. A terapia de Cristo se baseia nesses dois movimentos. Luz, para eu enxergar a minha prisão, o quanto eu estou preso, eu enxergar que eu estou preso, e ao mesmo tempo luz para crer que aquele que vive e reina para todo sempre está presente, disponível para manifestar o seu poder em nosso favor. É muito difícil, por exemplo, quando famílias passam pelo problema do alcoolismo. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um filho. E quando envereda por esse caminho, por vezes a maior dificuldade é fazer a pessoa que está vivendo aquela situação acreditar e perceber de verdade que ela está presa e não consegue sair sozinha, que ela precisa de ajuda. Muita gente diz assim, não, eu excedo, mas quando eu quiser parar, eu paro. A gente dá sempre o exemplo do álcool ou das drogas, mas existem inúmeras cadeias que podem prender o ser humano. E é preciso que haja uma franqueza da nossa parte quando essa luz se manifesta para que a gente veja. Quando a luz do Senhor resplandece sobre nós, a gente já pode identificar onde estamos presos e a alegria e a esperança que brota no nosso coração é sabermos que não precisamos permanecer. Eu creio que você não precisa permanecer preso. Você não precisa permanecer acorrentado a emoção alguma, situação alguma, problema algum, porque o Senhor já se faz presente e essa luz já está resplandecendo e uma ação da parte do Espírito Santo já está em curso. Você crê nisso? Essa deve ser a fé do nosso coração, de que a luz do Senhor já está resplandecendo e já há uma operação em curso. Como é que o Senhor faz isso? Eu não sei. Eu não sei te explicar. Porque ele estava tão preso que a gente só consegue imaginar, cogitar uma ação humana, uma chave que abre um cadeado, uma porta, um ferro que é partido, não é? E a pessoa se vê liberta, mas aqui está muito claro que foi uma operação de Deus para com a vida de Pedro. Não houve interferência humana na libertação. É isso que é muito importante que a gente compreenda. Por vezes, a ação será totalmente espiritual. Nós não podemos menosprezar o poder de Deus e a necessidade que temos de expormos nossa vida ao poder de Deus. Muitas vezes conversamos sobre os nossos problemas e nós projetamos, planejamos ações que, vindo, possam intervir favoravelmente, resolvendo o nosso problema. Esse é um grande problema. Quando eu delimito, eu digo como é que Deus tem que operar. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. E aí eu bolo, eu projeto, eu tenho um plano, eu organizo minhas ideias. Não. Muitas vezes o que eu e você precisamos é apenas aguardar que o Senhor manifeste o seu poder. E trazendo sua luz, a gente enxergue onde está preso e se deixe libertar por esse poder maravilhoso do nosso Senhor. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilharga. Olha aí o título da mensagem.
A ilharga é aqui, é o flanco. Em outras traduções, é o lado. É aqui que o Espírito Santo toca. Veja bem a revelação. Quando o Senhor toca no lado, esse lado está dividindo duas dimensões. Ele divide, ele está entre o que vai ser e o que já aconteceu. Aquilo que ficou para trás. Imagina que a sua vida é uma linha do tempo. Aquilo que está para frente é o futuro, o que está para trás é o passado. Onde é que ele toca? Ele toca no presente. Tem muita gente presa no passado. Tem muita gente ansiosa pelo futuro e aí a coisa não acontece porque o único momento que existe é esse. É esse momento agora que a gente está vivendo. Deixa eu ver aqui o que Vânia está dizendo. Eu creio que estou quase totalmente liberto. Deus tem feito uma manutenção linda na minha calha espiritual. Hoje passei por vários desafios. Glória a Deus. A Vânia está se referindo que domingo de manhã a gente pregou uma mensagem sobre a calha. Quem quiser depois está lá disponível, tanto no YouTube quanto na página do Facebook. Nós falamos sobre instalar uma calha e aí quando a chuva vem a gente já consegue aproveitar a água, se depois vocês quiserem, vocês podem conferir lá. Então eu acho muito importante esse toque na ilharga. Eu sempre percebo algo, identifico algo na palavra. Deus, ele pode fazer do nada. Ele pode criar do nada, assim como ele pode curar, resolver, libertar, manifestar o seu poder como ele bem entender. Quando ele toca e diz, e quando ele mostra como ele faz, ele está me dando um recado ali. E aqui eu vejo com muita clareza que ele toca no lado, e com isso ele está resolvendo algo que nos ajusta com relação ao nosso futuro e nos cura em relação ao nosso passado. Para pensar nos seus problemas. Muitos deles têm a ver com alguma coisa que já aconteceu e que ainda está reverberando sobre a nossa vida, assim como existem coisas que nos trazem preocupação com relação ao futuro, as coisas que ainda acontecerão. Porém, quando o Espírito Santo toca a nossa vida no presente, a gente se volta para o que está acontecendo agora, a gente faz, direcionado pelo Espírito Santo, aquilo que precisa fazer nesse tempo, e aí já não sobra espaço em nós para ansiarmos com preocupação e temor pelo futuro, assim como não ficamos presos ao passado, de maneira que a nossa vida não avance. Ele toca em Pedro na ilharga e alguma coisa acontece. Quando ele toca Pedro na ilharga, há um despertamento. A obra do Senhor está em curso, Deus está realizando, Deus está fazendo. O que acontece é que às vezes estamos adormecidos espiritualmente. A gente está aqui para que o Espírito Santo aqueça o nosso coração de tal maneira que a gente seja despertado para aquilo que Deus está fazendo. É preciso que eu e você despertemos. Quando há um despertamento para esse agir de Deus, a gente já pode contemplar o agir de Deus. Agora, por vezes o mundo está acontecendo lá fora e a gente está dormindo. Às vezes nos encontramos adormecidos para a possibilidade de Deus realizar o impossível. Quando se trata de algo que é impossível, a gente nem cogita, a gente fala, não, isso aí nem penso, nem passa pela minha cabeça. Mas eu creio, quero dizer isso para você, com muita fé, com muita alegria da parte do Senhor, que aquilo que Deus vai fazer é tão glorioso e poderoso que você nem pensou. Vai acontecer, Deus vai manifestar o poder, Deus vai realizar e você vai falar, eu nem pensei nisso. Nem passou pela minha cabeça, mas Deus agiu e me surpreendeu. Eu creio num Deus que surpreende. O texto é muito lindo. Preso estava Pedro de uma maneira terrível. Por quê? Para além dessa prisão física, havia
O texto começa, o capítulo 12, para você ter uma noção, o texto já narra que Tiago tinha sido morto à espada. E aí, qual era a continuação da história? Que Pedro também iria morrer. Então o camarada está preso, está muito bem guardado, acorrentado, e ele ainda está sendo ameaçado de morte. Quem estava na mesma situação, tão perseguido quanto ele, já tinha sido morto à espada. Olha que situação, olha que desafio. Vânia citou, está passando por desafios. Vânia, olha que desafio Pedro estava passando. Esse mesmo homem, isso é tão sério, que quando ele bate na porta de onde estava a igreja orando, é um outro texto que mais, em outra oportunidade a gente vai estar pregando, a menina que vai na porta não acredita que é Pedro e avisa lá os que estavam orando e diz assim, olha, Pedro está na porta. E as pessoas que estavam orando por Pedro sequer acreditaram que ele estivesse na porta. As pessoas não vão acreditar naquilo que vai acontecer na minha e na sua vida. As pessoas talvez orem por você, militem em teu favor, desejam o melhor para a tua vida, até mesmo procuram te ajudar para que você seja favorecido, abençoado, se solidarizam com tuas dores, mas eu creio que aquilo que o Senhor fará vai surpreender o meu e o seu coração. Quero que você compreenda, eu sei que você acredita no poder de Deus, eu sei que você acredita na manifestação desse poder, mas eu quero que você compreenda aqui, aí é o momento da terapia de Cristo. Eu quero que você compreenda que quando toca na ilharga, quando toca no flanco, quando toca no lado, há um ajuste. Eu creio no poder de Deus, mas o Espírito Santo quer me preparar. E parte desse preparo tem a ver com a luz que é projetada, que me leva a identificar o que é que está acontecendo, o quanto eu estou preso, e a consequência disso é que há um despertamento. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu não estou te vendo, tá? Mas eu creio que você está ouvindo e recebendo essa palavra, que o Senhor está falando com você. Eu quero que você responda essa noite para o Espírito Santo se você permite que ele toque na tua ilharga. Porque se ele tocar na tua vida hoje, eu e você seremos despertados para coisas novas que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Eu quero esse despertamento. Porque se eu ficar adormecido, eu não vou ver, não vou desfrutar, não vou poder provar da ação desse Deus que eu digo amar. Tem muita gente que está adormecida, Deus está agindo e ela não consegue ver. Eu sequer consigo imaginar Pedro dormindo numa situação dessa. Mas, ao mesmo tempo, consigo ver uma pessoa sem esperança. O amigo já morreu. Ele muito provavelmente pensava, bom, eu sou o próximo que vai morrer. Que sofrimento, que tristeza, dormiu. Não, Deus quer te despertar, te encher de disposição para que você queira viver, para ver a manifestação do poder de Deus em teu favor, realizando coisas inexplicáveis do ponto de vista humano. Não é? Vânia está falando aqui, muito grandiosas maravilhas que Deus está e fará na minha vida. Testemunhos virão, eu creio nessa preparação do Espírito Santo para me libertar. Eu creio. A libertação que tanto almejamos, se identificamos que estamos presos, ela passa por despertamento. Deus quer abrir os nossos olhos. A palavra fala que depois que ele foi despertado, houve uma ordenação. Levanta-te depressa. Deus quer que você seja despertado e que você se levante rapidamente, que você não fique preso ao desânimo, que você não fique aí passivo diante da ação poderosa de Deus, mas que você seja levantado, que você acorde e levante. Não é acordar e ficar parado, não é acordar
não é? E ficar paralisado, bloqueado, impedido, restrito, mas é se levantar, e na hora que você se levanta depressa, é porque uma atitude vai ser tomada. Deus vai te preparar. Primeiro vem a luz, sem a luz do Senhor não adianta tomar atitude, porque também existe muito da nossa parte, muitas vezes, o desejo de tomar uma atitude no escuro. Não adianta se levantar no escuro e querer agir. Primeiro você precisa da luz. Primeiro você precisa do Espírito Santo. Primeiro você precisa da ação de Deus sobre você, baseado, informado, direcionado, envolvido pela luz da ação do Senhor, da ação do Espírito na sua vida, que você pode então começar a fazer alguma coisa. Vai chegar o momento, João, que a luz virá, você vai ser despertado e você vai se levantar depressa, porque Deus vai dar um sentido para coisas que hoje não fazem sentido. O camarada está preso, parece que é o fim, parece que não tem mais nada a ser feito. Não tem mais nada que possa ser evitado, não há como fugir. Não tinha como fugir dessa situação. Eu creio que às vezes, por vezes, a gente passa por situações em que a gente não vê saída, a gente acha que não dá mais para fugir ou evitar, porque a gente imagina o pior já aconteceu. Mas eu creio que se Pedro estava assim e foi liberto, eu também posso ser, você também pode ser. Então Deus vai te levantar no momento certo, propício, para que aconteça através de você o que precisa acontecer. A Bíblia fala que ao se levantar depressa, caíram das mãos as cadeias, mostrando ser uma providência do Senhor. Não quero que você se bata tentando arrancar de si as cadeias que te prendam emocionalmente, talvez, mas que você receba da parte de Deus, se direcione, se deixe direcionar pela ação do Espírito Santo, porque Deus é poderoso para fazer caírem as cadeias. Não é por força nem por violência, é um texto lá de Zacarias, lá do Antigo Testamento. Não é por força nem por violência. Não é na força do nosso braço, não é nisso que nós confiamos, fazendo menção lá do Salmo. Os que confiam no Senhor. Nossa força não está na força do nosso braço, porque a gente cansa. Você cansa, você fica triste, você fica muitas vezes desalentado, você fica muitas vezes sentindo enfraquecido. Tudo isso é comum àqueles que são seres humanos. Eu e você passamos por isso. Mas quando o Senhor se faz presente, essa luz nos leva a identificar o que é que está acontecendo. A gente começa a ver uma atuação poderosa, né? Já está em curso uma atuação poderosa do Espírito Santo, até que uma voz dá uma ordem. Essa voz dá uma ordem e a gente se levanta, né, depressa. O que vai te levantar não é acontecer na sua vida aquilo que você espera que aconteça, mas o que vai te levantar é o Espírito Santo soprar vida sobre mim e você, e aí então, direcionados por esse Espírito Santo, a gente pode se levantar. Deus não está preparando no gerúndio alguma coisa, a bênção, a solução, o livramento, a libertação, a cura, já estão prontas em Deus. O que precisamos, por vezes, é sermos despertados para essa ação que já está em curso. Qualquer dia a gente vai pregar o texto aqui, não é, do profeta Eliseu com seu moço. Eles estão cercados. E aí o que é que o moço fica apavorado? E o que é que o profeta diz? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí ele viu que havia um exército de anjos muito maior do que os inimigos. Se os teus olhos espirituais forem abertos, você vai contemplar a mão do Senhor agindo na sua família, no seu coração, na sua mente, né? Na vida de pessoas por quem você tem orado e talvez derramado suas lágrimas. Estamos passando por um tempo difícil de muitas lutas novas, diferentes daquelas que a gente já vinha enfrentando na nossa vida.
mas Deus está querendo nos despertar através do seu Espírito Santo para alguma coisa, não é? Deus está tocando na sua ilharga para que você consiga enxergar teu futuro e olhar para o teu passado com uma perspectiva do Senhor. O Espírito Santo te leva para trás, mas te mostra o que Deus fez. O Espírito Santo te leva para frente com fé, mesmo sem você saber o que vai acontecer, mesmo nós não detendo conhecimento sobre a agenda de Deus, a gente tem fé que o melhor de Deus ainda está por vir. Que o Senhor nos toque e que a partir desse toque nós possamos ter, como o Bruno está falando aí, um começo, um novo começo no Senhor. Eu quero acreditar nisso, quero te contagiar com essa fé de que temos um Espírito Santo agindo, tocando em nós e fazendo novas todas as coisas. Pai, oramos a Ti nessa noite para que, através do Espírito Santo, sejamos tocados na nossa ilharga. Age, Senhor, no nosso presente e isso mude nossa perspectiva do que foi o nosso passado e do que será o nosso futuro. Que não venhamos nos deter no quanto estamos presos, talvez a angústias, a situações passadas ou preocupações futuras, mas que a gente possa crer e confiar totalmente, integralmente no Senhor e na pessoa do Espírito Santo agindo, crendo que a obra redentora, a obra de Jesus, foi para abrir o caminho, para que fôssemos despertados para um mover diferente do humano, um mover do Senhor na nossa vida. Levanta, Senhor, o teu povo, que a gente, ao sermos despertados, possamos nos levantar depressa, que possamos seguir a tua presença, que possamos ser direcionados a caminharmos segundo a tua presença na nossa vida. Que a obra que está em curso, ela possa ganhar velocidade e que a cada dia possamos nos aprofundar no teu agir. Liberta-nos, Senhor, toca em nós, desperta-nos, que possamos nos levantar e os nossos olhos possam contemplar a tua ação em nossas vidas. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí pela participação. Eu vi que a Sandra chegou depois, o João também. A Vanessa, eu não sei se estava lá na sala de vídeo. Muito bom. A Maria Miranda participou aqui bastante com a gente. O Bruno também. Nós amamos muito vocês. Vocês dão sentido àquilo que sentimos sermos chamados para fazer, que é pregar, anunciar a palavra do Senhor. A gente volta a se encontrar numa transmissão como essa agora no domingo. E até lá a gente vai escrever alguma coisa, fazer algo para estarmos em contato. Contem comigo se precisarem, disponham, não é? Tanto para falar, para pedirem oração, não é? A gente está disponível para que vocês se sintam cuidados de alguma maneira. Eu quero dar o meu melhor e que vocês se deixem servir, não é? Eu quero abençoar naquilo que for possível. Tá bom, gente? Um beijão, até mais!